Muito boa tarde, a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que estão aí, acompanhando este 31º podcast da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Hoje, irmãos, a data, dia 25 de maio de 2020, agora exatamente na gravação desse podcast, que é para ser gravado no domingo, né, irmãos? Mas eu dei uma descansada, né? Mas foi assim, às 17 horas e 14 minutos. Estamos aqui, né, irmão? Mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus, né? Para mais um estudo, para mais um entendimento. Porque o podcast, irmão, a intenção do podcast é ensinar vocês sobre as passagens da Bíblia, sobre você entender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. E hoje, irmão, nós vamos trazer um exemplo da Bíblia de uma mulher, né, que era pecadora, né, em adultério, e foi perdoada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Para quem conhece, irmãos, essa história, ele está no Novo Testamento, né, como a gente vai ler. Esta mulher, irmãos, ela foi diante de Jesus, levado por um monte de homens, né, irmãos, que na verdade eram muito hipócritas, né? A gente vai falar sobre esse assunto da hipocrisia hoje. Então, é importante vocês saberem que eles estavam julgando aquela mulher por causa de uma lei, né, irmão, que determinava na lei de Moisés que fosse apedrejada. Mas Jesus, irmãos, teve tanta misericórdia daquela mulher que Jesus disse assim para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando eles estavam prestes a atacar a pedra, Jesus deu essa ordem. Eles perceberam que eles eram pecadores, né, irmãos? E foram se retirando um por um, como está na palavra, né, chave desse podcast. Essa mulher depois viu, quando a pessoa que ia ser apedrejada, para vocês verem. Jesus perguntou para ela: onde estão os seus acusadores? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ela falou: eu não os vejo. Aí Jesus falou assim: eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Algo assim, irmãos. Jesus, irmãos, ele, irmão, estende a mão para todos. Como a gente fala, irmãos, só tem cego que não vê. O quanto que Jesus, irmãos, ele estende a mão da tua misericórdia para cada um de nós. E as pessoas não valorizaram a palavra de Deus quando Jesus estava aqui na terra, como um homem, né, irmãos? E ao invés de eles quererem que Jesus jogasse, né, irmão, a culpa nela, conseguisse o que quisesse, né, que era matar aquela mulher, com tanto julgamento que eles fizeram, né, irmãos? Jesus não foi para o julgamento, porque ele tem paciência, né, irmãos? Ele só falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, irmão, não chegou a condenar a mulher. Mesmo num ato, irmão, de um pecado sexual, como a gente falou no último estudo, sobre a perversidade sexual. Mas o assunto aqui, que a gente vai debater, nós vamos explicar já já. E de acordo com Deus, nós vamos falar hoje, irmãos, nesse podcast, sobre a hipocrisia, sobre o arrependimento para a salvação, sobre a misericórdia, sobre se o cristão tem a obrigação de julgar sim. Nós vamos prestar muita atenção, porque esse podcast ele vai trazer uma incrementada, irmãos, do entendimento que vocês precisam adquirir para compreender, irmãos, o exemplo dessa mulher que era adúltera, foi pega em adultério. Aí eu pergunto para você, irmão, a gente é pecador ou não é pecador? Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós temos defeitos. Todos nós, irmãos, temos perfeições e imperfeições. Todos temos defeitos. Ninguém é perfeito, porque a perfeição só vem lá na glória de Deus. E a palavra que a gente vai ler hoje, o assunto deste podcast, como sempre falo, começa pela palavra, né, irmãos? É João, capítulo 11, né? Se eu não estiver enganado. Deixa eu só pegar aqui a Bíblia aqui. Vamos ler nas duas versões, tá? Mas a palavra é João, capítulo 8,
versículo de 1 a 11. Tá? Vamos ler nas duas versões. Primeiramente eu vou ler na versão da minha Bíblia aqui, gráfica mesmo, né? Que diz o seguinte. A palavra é bem clara, irmão. Bem claríssima. O título da palavra é o próprio título do nosso podcast, né, irmão? A mulher adúltera. Façamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Pois que dizes? E diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram, um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Agora vamos para outra versão, né, irmãos? A versão que fica mais fácil de vocês entenderem. Nós vamos sempre as duas versões, porque são muitas versões de Bíblia, mas acho que para entender fica melhor assim, né? Agora vamos ler na versão aqui, que está no aplicativo, né? Que é da nova tradução da linguagem de hoje, né? Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus, para vocês entenderem também esse outro lado, né, irmãos? É uma outra tradução, mas mais fácil de compreender, né? Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao pátio. Ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. E alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés que nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Vê só, irmãos? Pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. E depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Irmãos, esta palavra aqui de Deus que a gente leu, ela afirma a seguinte coisa: que todas as pessoas, irmãos, todas as pessoas de uma forma geral no mundo, todo mundo, não, sem dúvida nenhuma, todo mundo na terra, de todo o quatro cantos da terra,
a palavra de Deus afirma claras que todas as pessoas encontram-se na condição de pecadores. Todos nós, irmãos, sem exceção, todos somos pecadores. Como a gente sabe na história de Adão e Eva, que quando eles comeram do fruto da árvore proibido, Jesus falou do conhecimento do bem e do mal, o próprio Deus falou, né, irmãos? Lá na criação dos céus e da terra, quando eles foram induzidos pela serpente, ele deixou bem claro, antes da serpente agir, que se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. E o que a gente sabe da história, irmãos? Infelizmente, né? A mulher pecou. Deu o fruto para o seu marido. E a gente sabe, né, irmão? Que eles ficaram de fora do paraíso. E a partir de então, toda a genealogia de Adão e Eva, nós sempre nascemos com essa natureza pecadora. O ser humano é pecador, sim. De todas as formas. Porque Deus fala muito claro na palavra. Não tem um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é bem escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículo de 10 a 23. Olha o que fala aqui nesse verso aqui, ó. Capítulo 3, até o verso... Capítulo 3, versículos de 10 a 23. Olha o que Deus fala aqui, ó. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas. E dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para apanhar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Não sabemos que tudo o que a lei diz é dito para que vivem debaixo da lei. Isto a fim de todos parem de justificar e o fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus mostrou o meio pelo qual aceita as pessoas. Não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, e assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Para vocês terem uma ideia dessa palavra aqui. Então, como Deus deixa bem claro, todos nós somos pecadores. Então, não existe, irmãos, você falar para mim assim, um justo sequer. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Né, irmãos? Então, a gente tomar conhecimento de que alguém pecou, ou mesmo está vivendo em pecado, como devemos, de uma forma geral, irmãos, proceder? Como que a gente pode proceder nesse sentido? Irmãos, na igreja, ao tratar desse importante assunto, que a igreja somos nós, né, irmão? Torna-se difícil decidir a questão. Os próprios conselheiros, os juízes, eles precisarão fazer justiça, irmãos. Ou seja, executar a disciplina. Mas como conciliar o próprio rigor da lei com a brandura do amor? É importante recordar, irmãos, que Deus, irmão, propriamente dito, Ele é amor. Mas também Ele é justiça, ou seja, fogo consumidor. Não é fácil estabelecer um ponto de equilíbrio entre sua lei e a sua misericórdia. Tem que saber, Deus, Ele é amor, como muitos falam aí, né, irmãos, no dia a dia. Mas o pessoal nem lembra que Deus também é fogo consumidor, ou seja, justiça. Então a gente tem que entender, irmãos, glória do santo nome, que os juízes, ou seja, o juiz onipotente, né, irmãos, o nosso juiz chamado Jesus Cristo, ele precisa fazer justiça, ou seja, executar a disciplina de quem? De Deus. Como conciliar o próprio rigor da lei, irmãos, com a brandura do amor.
Então, irmãos, aquelas pessoas que se apresentaram a Jesus, aquela mulher surpreendida em adultério, provavelmente pensavam que Jesus enfrentaria um desafio. Eles achavam. Então ele vai vencer. Certamente vai expulsar os demônios. Certamente vai mandar que a gente pune aquela mulher, ou algo assim. Mas para a surpresa de todos, o que aconteceu? O mestre aplicou a misericórdia, e não o rigor da lei. E não o próprio rigor da lei dele. Não. Porque os legaristas precisam estar lembrados de que também serão julgados. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Toda a nossa atitude, seja boa, seja má, o que a gente planta, o que a gente vai plantar, nós vamos colher. O que a gente escolheu, nós vamos colher um dia. Pode a lei da terra falhar, pode o juiz, o advogado falhar aqui na terra, julgar um injusto, né, irmãos? Para poder pegar uma punição branda, como a injustiça que é aplicada nessa terra. Mas a justiça de Deus, ela é divina. Ela é verdadeira. E todo mundo vai prestar contas diante dele. Seja bom, seja mal. As próprias pessoas vão procurar Jesus em várias circunstâncias, até nas mais adversas. Então o próprio mestre, ele estava no átrio do templo, que é o local onde ele estava. Como ele costumava estar sempre disposto a transmitir, né, irmãos, seus ensinamentos. Por quê? Ele estava ensinando naquela época o povo com a sua palavra, né? Então, de vez em quando, o próprio Jesus, ele recebia perguntas difíceis. Mas em tantas ocasiões, irmãos, algumas perguntas eram dificílimas, pois o próprio objetivo delas é o quê? Encontrar a falha do próprio ensino do mestre, como ponto de partida para a acusação com ele. Aí eu pergunto para você, se você pensar, nós no dia a dia, nós andamos na presença de Deus, nós aplica alguma exortação da palavra de Deus para uma pessoa, irmão, que não acredita em Jesus, não acredita em Deus, nós conversa pela palavra, nós tem certamente gente que não conhece a palavra verdadeira, você tem pregado a palavra, mas ainda tentou achar o quê? A acusação contra você. Você pregar coisa por uma questão lá, a pessoa vai te acusar desse jeito. Se você falar daquela outra questão, eles vão se acusar de outro jeito. É assim a vida, não é verdade? Por quê? Eles procuram falha no próprio ensino que o próprio Jesus ensinou como ponto de partida para acusar contra ele. E nós passamos essa prova aqui o tempo todo. O inimigo martela, coloca as pessoas em cima da gente para falar, olha o que você fez, olha o que você fez, ó, vou mandar a justiça, vou mandar isso, eu vou mandar aquilo. Quantas pessoas que estão na cadeia por um crime que não cometeu? Quantas pessoas estão pagando por um crime que não cometeu e está na cadeia até hoje? Foi legítima defesa. Teve que, infelizmente, matar a pessoa, né? Por pura defesa, senão descia a sepultura também. Tem gente, irmão, que está presa, irmão, por causa de armação. Tem gente que está presa por causa de mentira, por causa de engano. Então, irmãos, eles tentam procurar uma falha. Uma falha, como tentar encontrar uma falha no próprio ensino de Jesus, irmãos. Como ponto de partida para quê? Para poder acusar contra ele. Então, irmãos, vocês têm que tentar assim. Parece que os legalistas tentavam pôr Jesus à prova. Queriam colocar Jesus à prova. Se ele concordasse que a mulher fosse apedrejada, o que era que aconteceria? Corria o risco de ser acusado e condenar à morte. Pois é, né? Jesus, irmãos, ele era tomado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, por tudo. Ele estava bem guiado, Jesus, irmão. Estava bem guiado. O próprio Jesus, ele estava achando que queria ser acusado e condenar à morte, né? Publicamente. Aquela mulher, somente por causa de uma transgressão. Irmãos, por causa de uma transgressãozinha que ela fez, por causa de uma transgressão, não é várias transgressões, ela fez uma. E o único pecado apenas. Olha, irmão, transgredindo leis judaicas. Olha que interessante isso aí. A pessoa veio acusando ela, né, irmão, de estar em adultério. Essa mulher, né? E estavam julgando ela por causa de uma transgressão dela. Estava achando que eles iriam conseguir, né,
que Jesus convencesse que ela fosse apedrejada, achando que tem risco de acusação de condenar à morte publicamente, né? Mas é como fala. Como está em Levítico capítulo 20, versículo 10, tem uma lei aí de Moisés, né? Que eles estavam retendo, né, irmãos? Olha aí qual que é essa lei, ó. 20, capítulo, versículo 10, ó. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Você vê só? Estavam indo por essa lei aí, ó. João capítulo 18, versículo 31. Então, irmão, vocês entendem isso? Então, vocês têm que entender uma coisa. Irmãos, Deus deixa bem claro. Eles queriam condenar à morte essa mulher. E em João capítulo 18, versículo 31, olha o que é falado aqui, ó. Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. E eles queriam que matassem aquela mulher, transgredindo a lei. Por outro lado, irmãos, se Jesus, propriamente dito, absolvesse aquela mulher, ele estaria rejeitando a lei. Irmãos, vale dizer uma coisa que é característico do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmão, lá no reino da glória de Deus, sentado à direita de Deus, ele conhece o coração de todas as pessoas na terra. Então, por seguinte, então, o que ele percebeu? Ele percebeu as más intenções do coração daqueles homens e passou o quê? A confrontá-los com a sua própria consciência. Jesus, irmãos, estava lá. E ele percebeu o coração daqueles irmãos. Ele percebeu o coração daquelas pessoas com má intenção. Tinha má intenção no coração de prejudicar não só a mulher, mas ele também. E o que Jesus fez? Através da própria consciência, passou a confrontar eles com a sua religiosidade e o seu legalismo. É o que ele fez. Ele confrontou eles nas suas próprias palavras, vindas do Deus, né, irmãos? As suas próprias palavras. Porque, irmão, Jesus, irmão, não adianta você esconder, por exemplo, da presença de Deus. Ele sabe o teu coração. Ele sabe aquele que é purificado, aquele que vive andando com ele e aquele que não anda com ele. É, irmãos? Que como fala, só ficam julgando. Só ficam julgando. E julga esse, julga aquele, julga o outro. Misericórdia, irmãos. É desse jeito. Mas olha, eu sei, irmãos, que Deus sabe da característica de cada pessoa. Então não adianta você vir com graça e enganar a pessoa, não. Não adianta. Não adianta você vir com a maior falsidade. Porque o próprio Jesus, irmãos, ele conhece o coração das pessoas. Vocês entendem? Glória ao teu santo nome. Vamos lá, né, irmão? Vamos continuar aqui. Espera aí, irmãos. Tá caindo muito aqui. Tá bem que eu tô gravando, né? Então, irmãos, nós sabemos, irmão, que a perfeição é só lá na glória de Deus. Mas a gente tem que entender, irmãos, que a gente não pode ficar julgando as pessoas. A gente não pode estar julgando as pessoas na questão de aparência. A gente não pode. A gente vai deixar isso bem claro e específico num artigo que peguei aqui na internet que explica sobre a gente não julgar as pessoas. Então, ele percebeu a ação dessas pessoas com má intenção no coração. Então ele percebeu as más ações desses homens, passou a confrontá-los, cada um deles, com a sua própria consciência, com a sua religiosidade e com o seu legalismo. A mulher, irmão, então, recebeu o tratamento misericordioso de Jesus. Saiu daquele lugar em melhores condições de viver uma vida melhor. A misericórdia, irmãos, é uma característica da própria vontade de Deus, em próprio benefício da humanidade.
através desse encontro misericordioso, irmãos, a gente vai aprender muitas lições. Eis algumas que já eu vou ler para vocês. Então vocês entendem essa lição, irmãos? Eles estavam julgando essa mulher. Eles estavam tentando colocar, irmãos, aleluia, teu santo nome, pela aparência deles, e condenar aquela mulher de qualquer jeito. E ainda também, né, irmãos, tentar uma acusação contra Jesus, irmão. Tentar uma acusação. É o hipócritas mesmo. Hipócritas. Como a gente vai dizer aqui também no outro estudo. Hipócritas. Né? Não deixa nem as ovelhas caminhar, muito menos passar. A gente vê no dia de hoje aí, ó. Quanto fariseu hipócrita. É, irmão, que só quer ensinar o erro. Só quer colocar a pessoa no caminho torto. E não valoriza as pessoas. Vamos continuar aqui, irmãos. Agora, nós vamos pegar aqui o primeiro artigo e eu vou falar uma coisa para vocês. O que é a hipocrisia? Hein? A hipocrisia é o que, irmãos? O que significa ser hipócrita? Olha aí, ó. Hipocrisia, irmãos, significa falsidade, fingimento, dissimulação. Logo, irmãos, o próprio hipócrita é um indivíduo que finge ser aquilo que ele não é. Ou seja, ele simula a bondade e as qualidades que de fato ele não tem. Então, nesse texto, veremos aqui alguns significados de hipocrisia e o que é um hipócrita, tendo por base os textos bíblicos onde o tal conceito é aplicado. Vamos lá para o primeiro termo aqui. Etimologia e significados de hipocrisia e hipócrita. As palavras hipocrisia e hipócrita derivam do vocábulo grego chamado hipócrites, né? Que de forma primária significa um ator, ou seja, o termo hipócrita é aplicado a um ator no palco de um teatro no contexto da dramaturgia grega. Entende isso? Ele é um hipócrita aplicado com um ator de um palco de um teatro. Ou seja, viveu fazendo teatro, viveu fazendo graça, viveu fazendo palhaçada, vivendo na maior falsidade, no maior fingimento, na maior dissimulação. Então, assim, o termo traduzido como hipócrita, hipocrisia, né? Começou a ser aplicado metaforicamente àquela pessoa que finge ser o que na realidade ela não é. É que nem se ela fosse assim, eu sou tranquilo, eu sou calmo. E por outro lado, é uma pessoa grotesca, violenta, sem educação, né? Zomba do outro, humilha o outro, pisa no outro. Então ele atua na vida real como se estivesse em um papel de um teatro. É falso mesmo. É mentiroso. É um hipócrita mesmo. É um verdadeiro hipócrita. Hipócrita. De verdade. Então, ele atua na vida como se estivesse no papel do teatro. Então, portanto, nisso, irmãos, a mesma literatura grega secular, o hipócrita pode significar uma pessoa o quê? Fingida, que pratica o engano, colocando a hipocrisia como um comportamento indesejável. Indesejável até mesmo para o próprio Deus. Aí tem dois conceitos que a gente vai ver aqui rapidinho, que esse aqui é curto. Vai ter um outro artigo que eu peguei que explica melhor do assunto. A hipocrisia e hipócrita no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esse conceito de fingimento e falsidade, da forma que é aplicado em termos hipocrisia e hipócrita, não existia exatamente naquela época. O que acontece é que a raiz hebraica HNP foi traduzida algumas vezes no nosso idioma como hipocrisia, além da Septuaginta, né, grega, versão grega do Antigo Testamento. Os termos gregos anomos, criminoso, paralelo aponelos, perverso, acebes, ímpio, foram utilizados ao invés de hipócritas. No entanto, uma tradução num livro de Jó, posteriormente incluída na Septuaginta, traduziu o termo hebraico anep, né? Do verbo anap, que significa corromper, como hipócritas. No Jó, capítulo 34, versículo 30, como a gente vai ler aqui, ó. Jó, capítulo 30, olha aqui, ó. Capítulo 30,
34, versículo 30. Olha o que diz aqui, ó. Nada poderão fazer para evitar que homens maus os governem e explorem. Olha aí como que é o hipócrita. Hipocrisia, né, irmãos? E 36, versículo 13. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. As pessoas vão ter um coração perverso, as pessoas hipócritas. Elas guardam raiva dentro delas. E mesmo quando elas são castigadas, as pessoas hipócritas, elas não clamam jamais pedindo socorro. Não clamam o sangue de Jesus. Não clamam a Deus. Sabe, irmãos? A pessoa já é perversa por natureza. Então, é como fala. O termo ENAP do livro de Jó é aplicado para se referir a alguém radicalmente contrário a Deus. Contrário ao Deus, irmãos. Alguém que não se lembra dele, ou seja, ao ímpio. Ao ímpio. Alguém que não se lembra dele. Ou seja, direcionado a quem? Ao ímpio. Isso é bem interessante, pois parece indicar que os judeus que falavam grego já aplicavam o termo hipócritas, além de seu conceito metafórico, onde uma pessoa finge ser o que não é. Hipocrisia e hipócrita no Novo Testamento. Olha aí, ó. A última observação que fizemos no tópico acima é que é bastante útil para entendermos a forma que o conceito de hipocrisia e hipócrita é aplicado no Novo Testamento. O termo hipócrita aparece traduzido em 18 ocorrências do discurso de Jesus, enquanto hipocrisia aparece entre outras 2 vezes. As tais passagens das palavras do Senhor geralmente se referem de alguma forma aos fariseus e escribas. Capítulo de Mateus, capítulo 7, né? Versículo 5. Olha aí, Mateus, capítulo 7, versículo 5. Olha o que Deus fala aí, ó. Olha o verso aqui, ó. Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Você vê só, tira a trave do teu olho. Para de ficar cego, enxerga, veja a verdade. É um ignorante, irmãos. É hipócrita mesmo. Aí vocês vão lá, em capítulo 23, versículo 28. Por fora, vocês parecem boas pessoas. Olha aí, ó. Parecem poucos caiados. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. São que nem defuntos. Vocês parecem boas pessoas, mas vocês são podres por dentro. É a qualidade de um hipócrita, que não valoriza a palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 18. Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Para vocês verem, né? Por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Lucas capítulo 20, versículo 23. Olha o que Deus fala. Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: não é verdade? É como fala, irmão, procurando acusação, cegos de entendimento, duros de coração, hipócritas, pessoa que não valoriza a palavra de Deus, não dá apoio, ignorantes, acusadores, né, irmãos? Dessa forma. Só que apenas em Lucas 20, versículo 20, o verbo grego hipocrino é aplicado com o significante original de fingimento e atuação em papel. Na própria ocasião, os escribas e sacerdotes enviaram espiãs que fingiam sinceridade com o intuito de prender Jesus. Fingiam sinceridade. É falso. Hipócrita, irmão, é uma pessoa falsa. É uma pessoa falsa por natureza. Finge sinceridade, mas tem outro intuito: prender Jesus.
Além dos evangelhos, o termo hipócritas aparece pelo menos 3 vezes. Aí, ó. A primeira é quando o apóstolo Paulo advertiu o apóstolo Pedro da sua dissimulação, ao primeiramente sentar-se à mesa com os irmãos gentios em Antioquia, e depois censura diante de um grupo de irmãos que vieram da parte de Tiago, fazendo com que até mesmo Barnabé fosse influenciado por tal dissimulação. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, revelou que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ainda dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, deixa isso bem claro e específico. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Na verdade, irmãos, glórias a Deus. Então, irmão, Deus deixa bem claro aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, ou seja, apostatarão da fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Para vocês verem. O apóstolo Pedro também advertiu que o cristão verdadeiro precisa se despojar de toda a hipocrisia. 1 Pedro, deixa eu ver aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então, irmão, vocês entendem aqui? Se a gente entender bem aqui, ver o significado disso, ainda no Novo Testamento, pelo menos 6 vezes ocorre o termo grego anipokritos, que é traduzido como sem hipocrisia. O verdadeiro cristão deixa bem claro aqui, ó. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, enfim, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Vê só? É o que você tem, irmão. É o que você tem, irmã. Ainda no Novo Testamento, pelo menos 6 vezes ocorre o termo anupokritos, que é traduzido como sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha aí, ó. Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria que vem dos céus é, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. As pessoas que não têm hipocrisia, ela sabe que a sabedoria vem dos céus, ela é pura, ela é pacífica, ela é bondosa e ela é amigável. É cheia de misericórdia e produz uma colheita de quê? De boas atitudes, boas ações. E não vai tratar os outros pela sua aparência. E é livre de quê? De fingimento. É isso que é a qualidade de não ser hipócrita. E não fingindo, né? Romanos capítulo 12, versículo 9. Olha aí outra qualidade aqui, ó. Não fingindo. Romanos capítulo 12, versículo 9. Que o amor de vocês não seja fingido.
Odeiem o mal e sigam o que é bom. E sincero, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Estão entendendo aqui? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Esta ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice e a sua mãe tinham. E tenha certeza de que é a mesma que vocês têm. E por fim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com coração puro. Vocês entenderam isso, irmãos? Agora, irmãos, antes de continuar, agora nós vamos pegar um assunto aqui. Isso aqui é só a introdução da hipocrisia. Agora eu vou falar para vocês sobre a hipocrisia em si, que é um artigo que eu peguei aqui, e vou explicar a vocês todo esse conceito aqui, irmãos. Vamos lá. A hipocrisia, irmãos, o que ela é? Ela é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Ou seja, ela finge uma máscara, uma aparência, né? Para enganar um ao outro. Ou seja, é uma pessoa fingida, é uma pessoa falsa, é uma pessoa verdadeiramente hipócrita. Porque ela pode ter ato assim de fingimento, que nem um teatro, de crenças, de virtudes, de ideias, sentimentos. Porque ela não possui esses sentimentos de verdade no coração. A palavra deriva do latim hipócrisis e do grego hipokrisis, ambos significando a representação de um ator. Atuação, fingimento, no sentido artístico. Essa palavra passou mais tarde a designar moralmente pessoas que representam, que fingem comportamentos. Pessoas vivem com mau comportamentos. Elas fingem, tá? Moralmente e representam, né, irmãos? São pessoas, assim, moralmente, as pessoas que representam e fingem comportamentos. Interessante isso, né? Agora, interessante aqui, ó, a pessoa que representa um papel sem ter nada a ver com o personagem, né? Imita um personagem. Que nem se imitasse um personagem de um filme, um personagem de uma fanfic, uma personagem de um gibi, etc, né? Ou uma pessoa que não é na vida real. Então, fala assim, paz, irmão. Paz, querido. Aqui não dá pra ver, mas é assim, eu tô vendo aqui uma figura que representa duas pessoas, nesse artigo aqui, estão dando as mãos. Eles saudam. Paz, querido. Paz, querido. Um está com uma espada e o outro está com um porrete, né? Só que com agulhas, com pregos. O que vocês imaginam aí? Afiado, né? Então, o amor sem hipocrisia, né? Aí tem um ditado aqui, ó. O amor seja sem hipocrisia. Romanos capítulo 12, versículo 9. Olha que interessante, tem a palavra aqui, ó. Romanos capítulo 12, verso 9. Ó. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Estavam abraçando, mas sem se exigir um ao outro. Jesus, irmãos, era usado contra
a usava contra os fariseus, que pareciam ser bem religiosos e zelosos no guardar a lei, mas não faziam. Jesus usava, contra os próprios fariseus hipócritas. Eles pareciam ser umas pessoas assim, bem religiosas, bem zelosas, guardavam a lei, mas elas não faziam. Jesus Cristo diz isso claramente em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Versículos estão aqui, 13 e 14. Olha que texto é esse aqui, 23, versículo 13 e 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. O próprio Jesus disse isso, irmãos. Por quê? Vivem de hipocrisia. Aqueles judeus, irmãos, eles conheciam a lei pelo entendimento humano deles. Eles proibiam que se fizesse alguma coisa no sábado, dia de descanso, No entanto, Jesus disse naquele dia, naquele mesmo dia ele falou, eles desamarravam o jumento ou o boi e os levavam a beber água. Olha, se podiam fazer um benefício ao animal, por que condenar o Senhor por fazer o bem a uma pessoa no sábado? Por quê? Porque eles queriam condenar Jesus para fazer um simples bem no sábado. Continuando. Os hipócritas, irmãos, sabe o que eles gostam de fazer? Eles olham pelos seus interesses, só para sua grana, só por sua vida terrena, só por dinheiro, ouro, prata, ora pelo seu carro, ora pelo seu apartamento, ora por tudo, mas não olha para o próximo, não olha para a pessoa, não olha para Deus, não olha para Jesus, não olha para nada disso. São hipócritas mesmo. Seja o que for, irmãos, os interesses são exclusivamente o quê? Pessoais. A pessoa que, por exemplo, pensa assim, quem é quem? Aí ele fala assim, por exemplo, Senhor, eu determino bênçãos na minha vida. Quero a minha casa, o meu carro bom, a prosperidade financeira, a minha ungida. Pensei que o Deus aqui era eu. Eu determino, eu quero, eu posso, eu tenho. É assim? Pessoas hipócritas é assim, irmão. Pensa só no que é exclusivamente pessoal do interesse dele. Não pensa num próximo, não pensa em ajudar um necessitado, não pensa em ajudar um pobre e vive aí, na prosperidade terrena. Mas na prosperidade eterna, ele não está conseguindo guardar o tesouro dele. Não é verdade? Saber julgar uma pessoa sábia, achar que tem senso de juiz, achar que tem autoridade para julgar os outros, como aconteceu com aquela mulher adúltera, que aqueles fariseus, aqueles escribas, julgavam, irmãos? E queriam achar uma acusação contra Jesus, Só que as pessoas de Deus, irmãos, não ficam aí julgando o outro, não ficam aí com hipocrisia, não ficam aí atrás de suas coisas materiais completamente, não ficam pensando em primeiro lugar nas coisas materiais, pensam no reino dos céus, pensam na tua justiça. É assim? Se aquelas pessoas podiam cuidar dos animais no sábado, por que os sofredores não deviam receber cuidados naquele dia? Por quê? Então vocês podem cuidar do animal no sábado, tratar com carinho, Tirar a lã, como faziam, alimentá-los, as ovelhas, Os cabritos, irmãos? Os bois, as vacas. Por que os sofredores não podiam receber cuidados naquele dia que eles fariseus hipócritas, hein? Por que não podiam receber? Quantos corruptos, irmãos, prestem atenção, quantos corruptos, investidos de autoridade, fazem um discurso impressionante em defesa da moralidade. Contudo, quem os conhece sabe que aquilo que combate é exatamente o que eles praticam. Eu falo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo,
eu prometo fazer que a coisa acontecer, e isso e aquilo, e no final não faz nada. No final não é exatamente o que ele está fazendo. Está fazendo tudo distorcido. Dinheiro, 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 dinheiro e grana. Que é o que pensam esses corruptos, esses cabritos, que na verdade são lobos em forma de cordeiro. Então, irmão, um hipócrita é uma pessoa que finge e exibe uma religião sem servir a Deus do coração. É que nem aqui o exemplo de um desenho aqui que eu estou vendo aqui nesse slide aqui, ó. Vou dar um exemplo para você. Espelho meu. Olha que interessante isso. Existe alguém mais espiritual do que eu? Sabe o que é engraçado? Essa imagem tem um lobo, né, irmão? Um lobo na imagem. Aí o espelho aparece ela refletindo como uma ovelha, sabe? Uma ovelha como fala? Com uma auréola de um anjo, né? Só que na verdade é um lobo, né? Em forma de cordeiro. E quantos hipócritas que fingem ser uma pessoa que não é? Faz de conta que serve a Deus, faz de conta que serve Espírito em verdade, faz de conta que faz de crente, faz de conta que lê Bíblia, faz de conta que prega a palavra, mas é um lobo em forma de cordeiro. E ensina só mal, exemplo para o homem. Ensina ensinos distorcidos, só ensina o que é mal para o homem. Ah, você é obrigado a dar dízimo, você é obrigado a dar dinheiro, você é obrigado a isso, aquilo. Um hipócrita não fala, é uma pessoa que finge, né? É uma pessoa que faz fingimento e ela exibe uma religião sem servir a Deus de coração. É que nem lá os templos que o homem construiu, né? Que nem assim se fosse vamos dizer assim, como se fosse um templo físico, um exemplo. Aí a pessoa que é presidente daquela igreja, dono daquela igreja, aí oferece para fazer aquele negócio de coleta. Dá dinheiro, dá dízimo, dá isso, dá aquilo. Aí no final é um incrédulo que não serve a Deus de coração de verdade. É uma pessoa hipócrita mesmo. Hipocrisia pura. Um lobo em forma de cordeiro. Irmãos, isso é um hipócrita. Isso é uma pessoa que não vai nunca herdar a coroa da vida eterna se não se arrepender. Olha que interessante isso. Há pessoas no meio secular que dizem que a vida é um grande teatro, em que Deus é o diretor e os homens apenas representam, né? Dizem, né? Falam que são, né, irmãos? Teatro. Assim, né? Fingem que não é, né? Fingem de bons, de religiosos, de caridosos, mas no fundo querem honrar a glória para si. Não era assim que faziam os escribas? Não era assim que faziam os fariseus hipócritas? E no dia de hoje, fingem ser bonzinhos, fingem ser religiosos de caridosos do caramba, caridade para lá, caridade para cá, mas o que eles só querem? Reconhecimento, fama, famosidade, só querem para eles a glória para si próprio. Querido, você já pode parar de fingir que está orando, o diácono já passou. É um exemplo aqui, né? Tem 3 pessoas, uma mulher incrédula, certamente, né? De vestido rosa. Aí tem um pastor de um lado lá fingindo, né, irmão, que está orando, de roupa azul. E tem o outro lá olhando de roupa verde. Misericórdia, né, irmão? Quantas pessoas que falam, eu vou orar. Faz de conta que ora. Como se aquele jejum lá do corona fizesse algum efeito. E muito pelo contrário, Deus tem castigado mais ainda. Por causa da oração por interesse. A igreja, irmãos, a igreja que somos nós, é um lugar no mundo que deveria ser livre de tais procedimentos, porque a cabeça do corpo, que é Cristo, nunca deixou de ser transparente. Nós somos, irmãos, o corpo de Cristo. Será que a pessoa não entende isso? Será que a pessoa sabe, se ela for mentirosa, se ela for falsa, ela não vai herdar a coroa da vida eterna? Será? Tem que ser você com sua atitude verdadeira. Tem que ser você mesmo. É você fingir uma pessoa que você não é. Independentemente do lugar onde estava, das pessoas com quem conversa,
ele era justamente aquilo que dizia ser. Agora, se nós andarmos como Cristo andou, não faremos propaganda enganosa daquilo que não somos. Irmão, se você anda com Cristo, sabe? Se você anda com Cristo de verdade, você nunca vai enganar quem você é de verdade. Com suas falhas, com seus defeitos, com as suas imperfeições, com os seus pecados, porque todos somos seres humanos. Todos somos pecadores, mas a gente não faz de conta quem a gente é de verdade. As pessoas que é hipócrita fingem ser uma pessoa que realmente não é. Não é verdade? Há hoje a preocupação, irmão, de se consertar a boca do crente. Diz que ele tem que falar coisas boas, positivas e declarar somente o bem. É verdade. Deveria ser assim o comportamento cristão. No entanto, não é com a preocupação da boca do cristão que chegaremos a esse estágio. É por causa dessa preocupação toda. A própria Bíblia diz, irmãos, que a boca fala que o coração está cheio. Então, o foco correto é o coração. É que nem eu falo. Se a pessoa, irmãos, o coração, irmãos, ele diz tudo. O próprio coração pode estar cheio da presença de Deus, mas ele também pode estar com as trevas. Entende? A própria boca, irmãos, é a atitude do que teu coração está cheio. Se é uma atitude boa, se é uma atitude ruim. A própria Bíblia fala, irmãos, essa questão. Então, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz o seguinte: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Assim é ele. Assim é ela. É verdade? Provérbios, olha, capítulo, vamos lá. 23, versículo 7, olha aí. Como um pouco mais diz ele, mas não está sendo sincero. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso, irmãos? Pois é, né? Quantas pessoas que vivem de aparência por aí, irmãos? E nunca valorizaram a palavra de Deus. Passando pelo concerto do Evangelho, nascer de novo. Produzirá lábios que farem coisas boas. Se você passar pelo concerto do Evangelho, de você verdadeiramente nascer de novo, você produzirá lábios que farem coisas edificantes, coisas boas vindas dos céus. Consertar só as palavras que falamos, né? E, porém, continuar com o coração impregnado de maldade e pecaminosidade nos levará somente a uma vida hipócrita. Se você não está... é como eu falo para vocês, crente de aparência é um exemplo disso. O crente hipócrita. Você fala que age de um jeito, mas você está impregnado pela maldade no teu coração. Você está impregnado com o pecado. Você vai levar, ao invés de uma vida em santificação, uma vida de hipocrisia. Então não basta você só consertar as palavras que fala. Você tem que ter atitude. Então, como diz em Tito, capítulo 1, versículo 14 a 16, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não é verdade? São puros e puros, né? Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Andam de qualquer jeito, né? Seu entendimento e consciência estão contaminados, tanto seu coração quanto a sua mente, no caso. Eles confessam de boca que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras impuras, sendo que abomináveis para Deus, desobedientes para Deus e reprovados de toda boa obra que eles têm feito. Tudo começa com o quê? Pensamento. Semeias um pensamento, colhes um ato. Semeias um ato,
colhes um hábito. Semeia um hábito, colhes um caráter. Semeias um caráter, colhe um destino. O destino final da pessoa. Tudo começa com o pensamento, né, irmão? Você vai semear um pensamento, você tem um ato que você colhe do seu pensamento. Você semeia um ato, você vai criar um hábito. O hábito que você criou, você vai criar o quê? Vai colher o quê? Você vai semear o hábito, vai colher o quê? Um caráter da pessoa. O caráter da pessoa faz você semear um caráter. Você vai colher o quê da pessoa de um caráter? Um destino. O destino final da pessoa. Pensamento vira ato. Ato, hábito. Hábito, caráter, caráter, destino final da pessoa. Para vocês verem que tudo tem um processo. Então vai dizer o seguinte, no ditado popular de Gustavo Elias Miranda: a sinceridade tem um preço muito caro e os hipócritas não estão dispostos a pagá-lo. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Enquanto o homem vê a parte exterior do homem, vem da aparência dele, o homem vê o exterior, né? Mas Deus conhece o quê? O coração ele vê. A hipocrisia, irmãos, é a fuga mais comum daquele que não tem coragem dele ser mesmo, que leva a sufocar seus medos e frustrações no preconceito para com o outro. Não é verdade? Não tem coragem de ser quem ele é de verdade. Leva a sufocar seus medos, que eles têm, as suas frustrações e os seus medos, através do preconceito para com o outro. É o que diz Elis Halk Miranda de Carvalho. A palavra hipocrisia é o mesmo de mentira e falsidade. Lembram da live que nós falamos dos mentirosos? Os mentirosos não vão herdar a coroa da vida eterna. A mentira é a porta de raiz para vários pecados. O hipócrita faz esse tipo de coisa, né? Vive na mentira e na falsidade. Muitos estão usando máscara para esconder realmente o que elas são. Esconde sua aparência. Faz de conta que é uma pessoa que é, mas que não é de verdade o que elas são. Finge de aparência. Comporta de um jeito e do outro são diferentes. Né? Deus não agrada dessa atitude. Hoje, irmão, não estamos livres de pessoas hipócritas na igreja. Né? Como nós aqui no nosso meio. Um hipócrita é um ator, pessoa que usa máscara. Ele diz uma coisa e faz o quê? Faz outra coisa. É que nem lobo em forma de cordeiro. Irmãos. É que nem eu vejo essa imagem aqui, um lobo disfarçado de uma ovelha. Interessante isso, né? Assim como Judas, irmãos, pela frente e uma coisa longe a outra. Judas, ele tinha uma atitude com Jesus de um jeito na frente dele, né? E do outro ele é o quê? Ele era outra longe de Jesus, irmão. Ele era um hipócrita mesmo. Entregou Jesus para morrer, né? Entregou ele para ser preso, né? Um traidor, Judas Iscariotes. Vocês sabem, né? Que é pessoas invejosas. Nunca está satisfeito com o que tem. Sempre querem as coisas de outras pessoas. Sempre querem ser outra pessoa, mas não são elas mesmas. Que nem eu falo. Aí entra a idolatria. Eu sou invejoso. A inveja, você sabe, é um pecado. Mas normalmente os hipócritas são pessoas invejosas. Nunca está satisfeito com o que tem. Sempre querem as coisas de outras pessoas. Tem intenção ruim, né? Sempre querem ser outra pessoa. Mas elas não elas mesmas. Não querem ser que elas são de verdade. Né, irmãos? Mas querem ser de aparência o que ela realmente não é, na atitude. Querem mostrar às pessoas que mudaram de caráter, espelhando em outras pessoas, mas o interior dela continua sempre o mesmo. Mudam de caráter, querem demonstrar, mas por dentro ela continua o mesmo hipócrita de sempre. Querem mostrar ser uma coisa, mas na verdade não são. Querem mostrar ser fortes, mas são fracos no sentimento. Querem mostrar que são fiéis a Deus.
e a palavra de Deus, né? Querem mostrar que são fiéis a Deus e a palavra de Deus, mas na verdade não são. Querem mostrar que são espirituais, mas na verdade não são. Demonstra ser encrenqueiros, brigões. Quem já deu uma dissensão aí? No meio de dissensão, a pessoa discutindo. Ai, a minha religião é isso, a minha religião é aquilo. Ah, Deus tem que ser chamado de Yeshua, Euá. Se não chamar, todo mundo é condenado. É assim mesmo que chame? Quantos encrenqueiros, quantos brigões. É uma atitude de um hipócrita. Somos hipócritas quando em nossos discursos, olha que interessante, aparentamos usar e enaltecer a graça, mas ao contrário em nossa prática, valorizamos a desenvergonhada idolatria, o sistema religioso. Valoriza a tua idolatria. Valoriza o sistema religioso que aprendeu. Por exemplo, falar que Jesus e Deus são obrigados a chamar Yeshua, Euá, né? Insistir nessa heresia. Insistir no que aprendeu da idolatria. Na idolatria de homens. Na sua religião. Na sua lei de homens. E não anda na presença de Deus de verdade. Deus não faz acepção de pessoas. E nem Jesus Cristo. É interessante isso, né? Isso é ser hipócrita. Aí também tem uma outra característica. Somos hipócritas quando? Quando usamos a fé em nossos mais diversos relacionamentos para ganhar confiança. Mas na verdade, o nosso interesse é o mesmo que construir um reino estritamente pessoal. Interessante isso, né? Diversos relacionamentos, ganhar confiança, né? Mas é o seu interesse que vale mais, né? É o mesmo que construir um reino pessoal dele mesmo. É um hipócrita. Somos hipócritas quando exteriormente demonstramos simpatia por alguém, até com um sorriso maroto dos lábios. Faz de conta que tem um sorriso, faz de conta que é simpático, né? Enquanto por dentro, o nosso autêntico desejo é comer o que? O fígado. É falar assim, é derrotá-lo, é destruí-lo, é matá-lo, é se vingar, é um hipócrita. Somos hipócritas quando vestimos uma roupa que não nos cabe e nem nos pertence e queremos com isso que as pessoas acreditem que não somos aquilo que não somos. Uma roupa, uma farsa, né? Que nem nos pertence, queremos que com isso as pessoas acreditem que somos aquilo que não somos. É que nem vestir uma fantasia, por exemplo, faz de conta que é um personagem de um game, de um jogo, né? De uma novela, etc. Faz de conta que é um personagem que cria duas aparências, né? E as pessoas acreditam naquilo que você realmente não é. Não é verdade? Artistas, né? Cantores, eles têm um nome artístico. Mas o seu nome de verdade não usa? Somos hipócritas quando usamos a graça para desculpa para pecar. Lógico, né? Mas não nos submeteremos a ela para resistir ao pecado. Não é interessante isso? Usamos a graça como desculpa para pecar. Mas não nos submetemos a ela para resistir ao pecado. Interessante isso, né? Não resiste no pecado. Vai pecar quer, né? Ganhando dinheiro, ganhando grana. Vamos pensar no lado do fariseu hipócrita. Quer dinheiro, quer grana, quer construção, quer ser idolatrado, né? Quer isso, quer aquilo. Mas não submete a resistir no pecado, né? Interessante isso. Somos hipócritas quando dizemos alto e bom som que os nossos feitos são para a glória de Deus, mas nossa linguagem, a mais arguta sutileza, demonstra que no fundo somos mesmo para a nossa glória. Pois é, né? Som alto e claro, nossos lábios, nossos feitos, né? São para a glória de Deus. Acha que o seu ato é para a glória de Deus, né? Mas a sua própria boca hipócrita demonstra que no fundo é o mesmo para a sua própria glória. E aqui está o autor que criou esse artigo, Mazinho Souza de Oliveira, que é um presbítero da Igreja Católica Cristã de Tibage, que é uma interessante aqui igreja, né? Que eu falo para vocês, uma hipocrisia, irmãos. Que gravidade, uma hipocrisia. Sabe, uma hipocrisia
aquilo que eu falo para vocês, irmãos. A hipocrisia é uma mentira e uma falsidade ao mesmo tempo. É interessante saber o quanto que a pessoa, irmãos, finge ser o que ela realmente não é, né? Porque vivem o quê? Na maldade, na intenção ruim. Por quê, irmãos? Não valorizaram a palavra de Deus. Não valorizaram. Jogaram no lixo, né? Aquilo que aprendem a ser, o que não é de verdade. Só que o hipócrita tem uma mania também de fazer uma coisa: julgar as pessoas. Olha que interessante, a pessoa usar de julgamento para uma pessoa. Aí eu pergunto para você, o cristão por acaso tem a obrigação de julgar as pessoas? Eu vou dizer que sim. Mas que sentido? Você vai entender. Então, qual o julgamento, qual a diferença entre o julgamento hipócrita, temerário e a exortação da palavra? Vamos lá. Esse artigo aqui é meio longo, então eu vou ler para vocês entenderem. Quando se fala em julgar, qual o primeiro versículo bíblico em que você lembra? Provavelmente seja este. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados à medida que usarem. Também será usada para medir vocês. Isso é escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. A primeira parte a se compreender, irmãos, é que a Bíblia é um livro e todo livro tem começo, meio e fim. É preciso ler os textos para entender o seu contexto. E a Bíblia não é feita de versículos isolados, pois textos fora do contexto vira pretexto. O hábito das pessoas em relação à palavra de Deus é ler versículos e analisá-los individualmente ou fora do contexto, o que leva as pessoas muitas das vezes a concluir algumas partes da Bíblia de forma errada. Por isso se faz necessário ler o contexto para interpretarmos o texto corretamente. É importante analisar a Bíblia em sua totalidade. No contexto de Mateus 7, versículo 1 e 2, se tornou comum ver as pessoas usando e repetindo religiosamente este versículo, tentando nos fazer fechar a boca. O homem, por sua natureza vaidosa, não gosta de ser confrontado ou contrariado, para afastar possíveis confrontos com aqueles que tentam lhes abrir os olhos para o verdadeiro evangelho. Por vezes, prefere tentar calar quem evangeliza com uma ameaça do tipo: cuidado, você está julgando, para justificar suas atitudes erradas, de forma que ninguém possa mais corrigi-las. Passo então a citar esse versículo para nos fazer ficar quietos. Isso ocorre porque muitos aprenderam o significado dessa passagem de forma errada. Não se engane, pecado continua sendo pecado. O não julgueis de hoje virou sinônimo de me deixe pecar em paz, não é assim? Mas não fique triste com tais atitudes, irmãos, pois até isso é a palavra de Deus nos esclarece, claramente. O Senhor nos ensina, em sua palavra, que aquele que aceita a repreensão é sábio e prudente. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, que atende à repreensão, adquire entendimento. Provérbios capítulo 15, versículo 32. Quem rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, que atende à repreensão, vai adquirindo com entendimento. O texto de Mateus 7, versículo 1 e 2, não proíbe todo tipo de julgamento. Lembre disso. Somente o julgamento hipócrita ou o julgamento temerário, mas que é um julgamento hipócrita ou um julgamento temerário. Vamos ver a diferença? O julgamento temerário e hipócrita é um julgamento de quem aponta o defeito do outro, mas que tem o mesmo defeito ou até um defeito pior e quer corrigir o erro do outro. É desse tipo, irmãos, de julgamento que Jesus se refere no versículo citado. Esse tipo de julgamento ele é condenado por Jesus. Esse é o julgamento que você aponta defeito do outro e o outro te julga e aponta o mesmo defeito de você. A sua aparência, por exemplo, né? Em outras palavras. O julgamento temerário, irmãos, ele é também chamado também é o julgamento precipitado, maldoso,
apressado, arrogante, baseado em impressões, em informações de segunda mão, baseado no ouve dizer, tirar conclusões precipitadas, sem conhecer os fatos, julgando conforme a sua consciência, formando a sua própria opinião sobre a pessoa, e os termos hipocrisia e hipócrita, que significa, como disse, ser falso, fingindo, dissimulado, mentiroso, enganador. Se analisarmos bem, verá que no Velho Testamento, temos o livro dos juízes. Deus estabeleceu juízes entre seu povo, já na época de Moisés. E o que faziam esses juízes? Ora, eles julgavam. Julgar segundo a reta justiça de Deus, ou seja, de acordo com a palavra e Bíblia. Se a proibição bíblica de julgar fosse interpretada desta maneira, não haveria um juiz de toda a face da terra que não estivesse cometendo pecado contra Deus, que é o juiz dos juízes, e não haveria meio de fazer justiça ou diferença entre o culpado e o inocente. E até mesmo você, quando observar as pessoas em seu filho, estão andando, e ao perceber que trata de pessoas que podem lhe trazer a má influência, o que você faz? Você o alerta. É ali que você fez o que? Julgou. Certo? De fato, quando a Bíblia recomenda o não julgamento, trata-se daquele julgamento temerário, que inclusive está escrito logo no título da passagem 7 de Mateus, continuação do Sermão da Montanha. O juiz temerário, é só conferir. 7 de Mateus, irmãos. Mas eu não vou ler não, porque senão a gente perde muito tempo. Um exemplo bíblico, irmão, é o julgamento dos fariseus que julgavam certas práticas do povo, ou de alguns grupos de indivíduos, mas também as praticavam. Jesus recriminou o julgamento hipócrita dos fariseus, que não olhavam para a condição de cegos, para a sua condição de cegos, com a trave impedindo a visão, e deixavam enxergar o cisco no olho dos outros. No caso dos fariseus, a aparência exterior não correspondia às suas atitudes, porque eles tinham uma aparência de santidade e perfeição. Mas suas obras eram más, exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não conseguiam fazer. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar suas próprias transgressões. Aí falou assim, ai de vocês, fariseus e mestres da lei, como vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão o coração manchado de toda espécie de fingimento e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas. Mateus capítulo 23, versículo de 27 a 29. Ao passo que Jesus condenava a hipocrisia, ele repreendia severamente os escribas e os fariseus por sua prática. Jesus disse, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 5. Neste caso, os fariseus não eram dignos de corrigir ninguém, pois eles tinham pecados piores, tipo sujo falando do mal lavado. Note que Jesus manda a pessoa olhar primeiro para si, se auto-julgar, fazer um autoexame de consciência e que ela resolva primeiro a sua situação para só depois ter autoridade para olhar para a situação do outro e corrigi-lo. Portanto, se você comete o mesmo erro de alguém que você quer bem, devemos corrigir, exortar, julgar dentro da palavra de Deus. Jesus trouxe aos seus discípulos um ensino sobre as condições em que eles deveriam exercitar seus julgamentos. Jesus não proibiu o julgamento, mas advertiu quanto aos cuidados que deveriam ser tomados quando fosse executar essa tarefa, para que não viesse a cair no mesmo erro dos escribas e fariseus. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. A Bíblia é bem clara, irmãos. Proíbe o julgamento hipócrita temerário,
Quem não encara os próprios pecados com honestidade e não os confessa, torna-se cego e não pode ver claramente para julgar seus semelhantes. Cegos conduzindo cegos, copos limpos por fora, mas sujo por dentro. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão da cova. Mateus capítulo 14, versículo 14. Jesus nos manda assim julgar, exortar, vamos lá, corrigir, aconselhar, animar, encorajar, proclamar de forma autêntica o evangelho. Exortar, irmãos, não é brigar. Esse tipo de atitude não deve haver grosseria, sim o amor. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Doutrina, irmãos, é o ensino da palavra de Deus. Exortar é uma atribuição do cristão que obedece a Deus. E ele espera que você exorte de acordo com a palavra dele, repreendendo a pessoa em amor, a fim de que ela possa se arrepender. Para isso, você deve conhecer a palavra de Deus e mostrar para essa pessoa qual a sua vontade, qual é a vontade de Deus em relação ao erro que ela cometeu. Se combatermos um erro, devemos ser responsáveis em mostrar biblicamente onde elas estão desajustadas com a palavra de Deus, e não simplesmente dizer que os outros estão errados e que nós estamos certos. O importante é estarmos seguros de que não estamos realizando uma exortação justa. Por isso, jamais podemos ajudar a tirar o cisco do olho de alguém o abordando sem amor, com preconceito, impaciência, insensibilidade, incompreensão, porque isso certamente causará mais estrago do que o cisto que ali está. A exortação não deve ser motivada por um desejo de condenar os outros, mas sim voltado a ajudar as pessoas. Qualquer atitude prejudicial a alguém que não é do agrado de Deus. Jesus em nenhum momento nos incentiva a ficarmos calados diante dos erros dos outros. Ele exorta para olharmos para dentro de nós antes de corrigir alguém. Veja, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está do seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Mateus capítulo 7, versículo 3 e 4. Jesus falou sobre a atitude de apontar defeitos de uma pessoa a partir da sua própria opinião, sem reconhecer os seus próprios erros. Sair julgando sem antes sondar o que de fato acontece para a pessoa ser e agir de tal forma. Ninguém, nem que se julgue o mais obediente a Deus, pode realizar julgamento segundo a sua própria opinião. Portanto, não se deixe levar pelo fecha-boca que você está me julgando. Não devemos fazer vista grossa para os erros nítidos. Não devemos nos calar jamais, pelo contrário, devemos, por obrigação, exortar e lutar pelo evangelho genuíno de Cristo. Afinal, quem ama luta pela verdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. E por amor dos nossos queridos, devemos sempre que preciso repreender quando a obra de Deus correu o risco de ser escandalizada. Até porque a palavra nos orienta que Deus não se agrada daquele que escandaliza a obra de Deus. Jesus disse que aos seus discípulos, sempre haverá coisas que levem as pessoas a tropeçar, mas ai daquele no meio de quem elas acontecerem. Seria muito melhor para elas que fosse jogado no mar como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos. Ou seja, aqueles que são fracos na fé ou pessoas humildes a pecar, eu estou avisando a vocês, chame a atenção de seu irmão se ele pecar. Perdoe se ele se arrepender. Lucas capítulo 17, versículo 13. Devemos sempre ministrar, irmãos, a palavra, a verdade da palavra de Deus,
as pessoas, sem medo de consciência limpa, pois você não cometeu o mesmo erro da pessoa. Você pode e deve exortar. Você não estará fazendo julgamento temerário e hipócrita. E além disso, você não está falando nada além do que a boca de Deus já disse. A Bíblia. O Senhor ainda nos ensina que aquele que repreende o homem terá ainda mais amizade com ele do que aquele que o elogia falsamente. Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo. Mas quem faz elogios mentirosos, glórias a Deus, Senhor. Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo. Mas quem faz elogios mentirosos vai ser desprezado. Em outras palavras, como lá em Provérbios capítulo 28, versículo 23. Em outras palavras, Deus não quer que sejamos cúmplices do pecado omitindo-se. O Senhor nos alerta em vários versículos sobre o pecado da omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Se você sabe que uma determinada atitude não está de acordo com a vontade de Deus, mas não se manifesta contra, você se torna cúmplice e também comete pecado. Todas as vezes que você exortar uma atitude que não condiz com a Bíblia, faça isso com amor, com o desejo que esse irmão se arrependa e volte a andar no caminho correto. Paulo escreve aos Coríntios que tudo que eles fizessem deveria ser feito com amor. Todas as coisas, glórias a Deus, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Deus nos chama para evitar o pecado e ajudar os outros, e também ficarem livres do mal. Não julgueis enquanto segundo a aparência. Esse é o temerário, mas julgai segundo a reta justiça. Esse é o incentivado pela Bíblia. João capítulo 7, versículo 4. Glórias a Deus, Senhor. Interessante isso, né? Deus nunca chama a gente para julgar os outros e também ficar livres do mal, irmãos. Não julgueis segundo a aparência. Esse é o temerário. Mas julgai segundo a reta justiça. Esse é incentivado pela Bíblia. João capítulo 7, versículo 24. Aqui o nosso Senhor ordena que devemos julgar segundo a reta justiça, que é o julgamento baseado na palavra de Deus. Exortação. Exortando segundo a palavra de Deus. Ele ensina contra o julgar pela mera aparência. Se julgarmos os outros temerariamente e precipitadamente, também seremos julgados assim. Por isso é que tem muita diferença de você exortar e de você julgar da forma hipócrita temerária. Glórias a Deus, Senhor. Então, irmãos, o que o cristão pode fazer, então, ao exortar contra o pecado, é não constituir-se, como para vocês, nós julgarmos os outros temperiamente e precipitadamente, então também seremos julgados assim. Por isso é que tem muita diferença de você, irmão e irmã, exortar e de você julgar de forma hipócrita e temerária. O que o cristão pode fazer, então, ao exortar contra o pecado e não constituir-se juiz, pois juiz é Deus. O que podemos fazer é afirmar que a Bíblia condena tal prática e que se esta pessoa não se arrepender, terá a condenação que a própria Bíblia propõe. E apenas você disse que nele está escrito. Fala a verdade bíblica. Exortar, julgar segundo a Bíblia, não é segurar temeriamente. Glórias a Deus, Senhor. Misericórdia, Pai. Sangue de Jesus tem poder, Pai.
O que podemos fazer então é afirmar, irmãos, que a Bíblia condena tal prática e que esta pessoa não se arrepender terá a condenação que a própria Bíblia propõe. E apenas você disse o que nela está escrito. Falar a verdade bíblica, exortar-se, julgar segundo a Bíblia, não é julgar temeriamente. Se você é chamado para falar, irmão, fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Juiz, irmãos, é só Deus. E quanto ao julgamento, o próprio Senhor Jesus, disse que veio para salvar o homem, não para julgar, como aconteceu com quem? Com aquele exemplo lá da mulher adúltera, né? Por isso será feito futuramente, com base no comportamento de cada um em relação à sua palavra. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem, será julgado no dia do juízo pelas verdades que vos tenho falado. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Se você não ouve a verdade, você vai ser julgado naquele dia. Devemos sim buscar exortar a vida, mostrando o erro do outro, sim, mas também mostrando o caminho do arrependimento para ele. Portanto, repreendo severamente para que sejam sãs na fé. Isso está escrito em Tito capítulo 13. Irmão, irmã, você pode sim exortar a palavra de Deus, repreendendo o erro daquela pessoa. Mas também se tem que mostrar para ela o próprio caminho de arrependimento para ele. A própria Bíblia fala, repreenda severamente para que sejam sãs na fé. Sãos na fé quer dizer, irmãos, bons, sadios, saudáveis na fé. Para esta questão de julgamento, muitos irmãos argumentam capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Mas o que o apóstolo Paulo queria dizer nesses dois versículos? A Bíblia, irmãos, não é feita de versículos isolados. Sempre deve ler o texto para entender o contexto. O capítulo 1 de 1 aos Coríntios, Paulo repreende o povo de Corinto, porque eles procuravam processar seus irmãos, buscando a justiça de homens pagãos, adoradores de deuses que nada entendiam e respeitavam seus propósitos com Deus. Alguns nem em Deus acreditavam. E no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, ele disse: se algum de vocês tem alguma coisa contra o outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão em vez de levar aos santos, povo de Deus, para decidir quem vocês está certo? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Glórias a Deus, Senhor. É interessante saber isso, né, irmãos? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo ou não salvos? Assim sendo, se vocês vão julgar o mundo, por que vocês não podem decidir nem mesmo essas causas menores, sem importância entre vocês? Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Aqui ele refere aos anjos caídos, ou seja, demônios que irão para o lago de fogo, junto com Satanás. Portanto, vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na terra com toda facilidade. Por que então ir a uns juízes de fora, que nem mesmo... Glórias a Deus. Em toda... Olha que interessante aqui. Por que então ir aos juízes de fora, que nem mesmo da igreja, para resolver uma questão entre irmãos? Estou dizendo a vocês que se vocês sentirem vergonha, por acaso não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essas disputas? Em vez disso, um irmão processa o outro e acusa o seu irmão em Cristo diante de descrentes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 6.
Vendo que em Corinto processavam seus irmãos por danos pessoais sem importância, Paulo ficou horrorizado ao ver que os cristãos que irão julgar o mundo estão resolvendo a diferença entre si, tribunais humanos. Ele então proibiu que terminantemente os cristãos que processarem os outros cristãos e aconselhou a indicarem um irmão, o que conhece a respeito das leis básicas de Deus para julgados. Ainda mais para quem não conhece as leis e as doutrinas de Deus, né, irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E no versículo 3, não sabeis que nós julgaremos os anjos? Paulo fez uma ilusão ao Apocalipse, né? 20, versículo 4, até 15, juízo final. Os anjos citados não é uma periferia de anjos que estão junto a Deus, mas estes que serão julgados e condenados pelos santos. Eu queria falar para vocês, irmãos. Eles são que nem uma referência, né? Por isso que ele faz uma alusão em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, até o 15 do juízo final. Os anjos citados aí não é uma referência aos anjos que estão junto com Deus, mas sim os anjos que foram seduzidos por Lúcifer, os demônios, que esses serão julgados e condenados pelos santos. Paulo ainda alerta aos coríntios que quando estiverem em desacordo com alguém, não procurar injustos para mediar a conciliação, porque esses não vão herdar o reino dos céus, ou seja, somente santos e santos, conhecedores da doutrina de Deus. Glórias a Deus, Senhor. Perdão, Pai, estou muito fome. Paulo alerta aos coríntios que quando estiverem em desacordo com alguém, que não procure justo para mediar a conciliação, porque esses não vão herdar o reino dos céus, ou seja, somente justos e santos, conhecedores das palavras e doutrinas de Deus. Podem julgar alguma coisa quando fala de nós julgarmos os anjos. É uma tentativa de mandar o povo do Corinto serem mais santos, pois assim podem julgar alguma coisa. E no decorrer do texto, Paulo ainda exorta os comportamentos que devem ser evitados nos versículos seguintes para encontrar justiça. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas, isto é, perversos, não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os, né, irmãos? Aleluia, os sodomitas, né? Os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores, não terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensinar aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão os errados. Tito capítulo 1, versículo 9. Sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possa ensinar aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. Tito capítulo 1, versículo 9. É correto batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. Faça somente a sua parte, lembrando sempre que somos a luz do mundo. Obedeça a Deus e seja a luz e sal durante toda a sua vida. Vocês são a sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 13 e 14. Deus abençoe a todos. Amém. Então esse aqui é o termo, irmão, de uma pessoa hipócrita. Uma pessoa que valoriza a palavra de Deus. Porém, irmãos, nós cristãos temos que exortar, temos que aconselhar, temos que mostrar o erro daquela pessoa na palavra, nas escrituras, e orientá-las para o arrependimento. Se você julgar a pessoa pela aparência dela,
você está descumprindo a lei da Bíblia que fala: não julgueis para que não sejais julgado. Toma muito cuidado. Usa isso com discernimento do Espírito Santo, tá? Deus obriga sim que nós estejamos julgando as pessoas segundo a palavra de Deus, segundo a tua justiça verdadeira, e não na sua aparência, tá? Não ser como um juiz temerário ou hipócrita, não como esse juízo, mas como exortação. Exortar alguém de um engano para a verdade não é pecado e não é condenável para Deus. Porque você está orientando aquela alma na verdade, colocando aquele pecado que Deus pode ter mostrado para você e ele confirmar e dizer para você a solução daquele problema. Porque para tudo tem solução, irmãos. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como eu disse, menos a apostasia que não tem perdão nem agora e nem na consumação dos séculos. Como eu disse num estudo aí num podcast que a gente falou. Agora nós vamos saber, irmãos, o que é a importância da misericórdia que essa mulher adúltera recebeu. Então vamos para essas lições importantes. Primeiro item da misericórdia, irmãos. A misericórdia de Deus, irmãos, ela é superior à perversidade humana. Aqueles escribas e fariseus estavam com más intenções, como a gente explicou. Eles eram mentirosos, eles faziam de conta que era uma outra pessoa. Eles tentaram encontrar falha no ministério de Jesus, né? Eles estavam tentando encontrar alguma falha do ministério do próprio Jesus Cristo. Para o motivo do quê? Da acusação às autoridades. Tentaram acusar de tudo qualquer forma. Eles eram legaristas, eles eram maldosos. Para aqueles, né, irmãos? Mas para eles, aquela mulher não era uma pessoa, era um instrumento para acusar Jesus. Aquela mulher para eles não é considerada uma pessoa, esses hipócritas. Para eles era usado como um instrumento para acusar quem? Jesus Cristo. Olha o que o comentarista William Parker declarou, olha aqui, ó. Para eles, essa mulher não tinha nome. Para eles, não é considerado nome, não tinha personalidade, para eles não tinha coração, para eles não tinha sentimento, para eles não tinha emoção. Não era mais que uma peça no jogo que eles criaram, né, irmão? Do qual tratavam de destruir quem? Jesus Cristo. O mestre, não condenando a mulher adúltera, demonstrou que a misericórdia, irmãos, é superior à perversidade humana. Esse é um ponto bem claro. Jesus não condenou a mulher adúltera. Ele demonstrou para ela que a misericórdia é superior à perversidade humana. Porque os fariseus hipócritas tinham intenções ruins para derrubar Jesus. Então Jesus, ao invés de condenar, né, irmãos? Glória ao santo nome. A perdoou. Quantas pessoas que não perdoam um ao outro, né, irmãos? Porque é hipócrita. Segundo item da misericórdia. A misericórdia derrota o legalismo humano. Para Jesus, irmãos, aquela mulher não estava jamais isenta de pecados. Ele conhecia o rigor da lei e sabia que era muito delicada aquela situação dela. Sabia, porque é um pecado grave, né? O adultério. Porém, sempre tem solução. Os próprios escribas e fariseus hipócritas, né, irmão? Estavam com autoridade para dar a última palavra sobre aquele julgamento. Eles tinham autoridade de dar aquela última palavra. Pois o quê? Eles conheciam suas leis. Mas não era a lei da palavra de Deus. Era a lei do homem. Era a lei hipócrita, né? Então tem registro de adúlteros, né, que morreram apedrejados, não está na Bíblia, sufocados, estrangulados. No caso de ser a filha do sacerdote, deveria ser queimada. Como na lei que fala lá em Levítico capítulo 21, versículo 9, né? Levítico capítulo 21, versículo 9. Olha o que fala aqui, ó. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. Mas a misericórdia de Deus derrota o legalismo das pessoas. Por Jesus, né, irmãos? Se alguém tem o direito de condenar uma pessoa, ela precisaria o quê, irmãos? Estar sem pecado. Jesus falou, ao vocês julgarem ela,
vocês precisam estar sem pecados. Não é verdade? Sem pecados. Mas não tiveram, óbvio. O mestre ensina que a misericórdia de Deus prevê uma nova oportunidade ao pecador arrependido. Já. É grande o número de pessoas que se encontram afastadas da igreja. Verdadeiramente, né, mano? Afastadas da presença de Deus. Porque recebeu um tratamento legalista. Há aqueles que procuram falhas, irmãos, em todos os irmãos. Sempre procuram falhas. Isso acontece no dia de hoje. Querem julgar as pessoas por suas falhas, por suas imperfeições, por suas condutas, né? Sempre procurando julgar as pessoas, irmãos, por suas aparências. A gente tem que observar que muitas das vezes, problemas iguais e maiores, eles são encontrados na sua família e na vida. O próprio Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Jesus não utiliza os mesmos recursos da maldade humana, que tinham intenções ruins. Ele age com um gesto amoroso, confrontando-nos com a própria consciência e dando-lhes excelente lição ao próprio respeito da sua misericórdia. O ato de Jesus, irmãos, afastou aqueles acusadores. O ato que Jesus fez foi de afastar aqueles acusadores que estavam julgando ela, porque eram hipócritas. A semelhança daqueles homens, muitos atualmente, querem defender a lei e a pureza, né? Dando pouca importância às pessoas, que é a sua lei, né? Mundana aí, ó. Sua pureza própria. Dando pouca importância às pessoas, né, irmãos? Alguns tentam compensar as suas próprias falhas, que é defeitos, acusando os outros, demonstrando assim a sua perversidade. As pessoas tal qual Jesus enxerga com olhar de misericórdia, procuram ajudar aqueles que, a semelhança daquela mulher, precisam do apoio e compreensão. O membrista Champlin disse que a brutalidade ou a precipitação do julgamento às pessoas só vai satisfazer a indivíduos de baixo caráter espiritual. A Bíblia diz o seguinte, que em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A própria misericórdia de Jesus, irmãos, derrota a hipocrisia, o fingimento, o legalismo, enfim, a perversidade humana. Na carta de Tiago, encontra-se a misericórdia triunfa sobre o juízo. Capítulo 2, versículo 13. É a misericórdia que triunfa. Terceiro item. A misericórdia restaura o ser humano. Diante da mestre envergonhada, aquela mulher esperou a sentença, mas para a surpresa dela, ouviu palavras confortadoras. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Versículo 10 e 11 aqui da palavra. Aquela mulher, irmãos, ela sentiu-se desafiada a um novo estilo de vida, após comprovar a ação misericordiosa de Jesus, irmãos. O mestre não é apressado, vocês sabem, em condenar a pessoa, porque Deus, irmãos, é longânimo. Jesus, irmãos, é longânimo, pois está mais preocupado em que curar as feridas da vida. Ele prefere dar o quê? Uma segunda oportunidade. O abandono do pecado, irmãos, é um sinal do quê? De arrependimento. Arrepender não é apenas disposição para novas atitudes, é também não pecar mais. Jesus reabilitou aquela mulher para uma nova vida em sociedade. Parece que o texto tem uma conclusão incompleta, né? Não sabemos se ela tornou uma discípula do Mestre, mas o mais importante é o que ele sabe. O amor de Deus nos constrange a um novo estilo de vida. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Pensando bem, essa mulher foi disciplinada. O objetivo da disciplina é recuperar o faltoso. Saiba disso. O que está em falta com Deus. E o que Jesus faz? É o que a igreja precisa fazer. Você não deve julgar as pessoas por causa da sua aparência. Você deve, sim, exortá-las na palavra de Deus. Exortá-las para o arrependimento. Exortá-las
Às vezes você tem que julgar assim a ação daquele pecado. Mas tipo assim, falar para ela, tem arrependimento. Se tiver arrependimento, vai ter o perdão de Jesus. Mas assim, não julgar por aparência. Não é para você julgar pela atitude da pessoa assim, irmãos. Julgar pelo caráter dela, pelo jeito dela. É você julgar pela palavra de Deus. Naquilo que Deus te mostrar para falar. E não condená-la. Jamais chegar assim, você vai para o inferno. Você vai para o lago de fogo. Você já está morto, você já está morta. Não é assim. Não é assim esse julgamento. Julgamento certo, irmão, da parte vem de Deus. Tem que pedir aconselhamento dele. E você exortar a palavra, né, para aquela pessoa. Dizer o que ela está fazendo de errado e a solução que ela pode conseguir se arrepender. Então ela foi disciplinada. Então a gente tem que recuperar porque a gente está em falta com Deus. É isso que Jesus pede, que requer que a gente faça. É o que nós precisamos fazer. Aí, para terminar isso aqui. Se fosse você, alguém comete um pecado sério contra a tua família, contra a comunidade, contra a igreja, que somos nós, e contra Deus, o que você vai dizer àquela pessoa? O que diria aquele contra quem ela pecou? Vocês entenderam? A hipocrisia, irmãos, ela é muito solta na terra. E tem gente que não respeita a ninguém. Faz de conta que é uma pessoa de aparência. Era o que é esses hipócritas aí. Mas a misericórdia de Jesus alcançou esta mulher adulta. É um exemplo, porque Jesus perdoa. E Jesus não tem pressa de te condenar. Desde que você se arrependa do teu pecado, você anda na luz da palavra dele. Porque um dia, irmãos, todos nós estaremos no tribunal. Quem é justo vai para o tribunal do galardão, né? Ou tribunal de Jesus, para recebimento de seu galardão. Para julgamento de seu recebimento de galardão. O que vai ser cobrado naquele julgamento não é teu pecado. Vai ser o quê? A sua obra que você fez na terra mediante a obra de Deus. Sabe o quê? Os dons, o talento que ele vai cobrar e vai te entregar um galardão. E para o ímpio, o que vai acontecer para o ímpio? O ímpio é o juízo final. É um julgamento de condenação eterna. Ele vai ser cobrado por sua atitude errônea, pelo teu pecado. Ele vai ser cobrado e jogado no lago de fogo, que arde como enxofre. São dois julgamentos. Qual você escolhe? Então é o que eu falo para você. Tenha certeza de uma coisa. Você está em pecado? Pede perdão para Jesus. Se você for julgado, não revida. Fica quietinho. Glória ao teu santo nome. Porque o homem não pode julgar as pessoas. Só Deus pode aplicar o julgamento. E ele vai aplicar naquele dia. Ou no tribunal do galardão, ou no juízo final. Não é? O que cabe a nós é exortar a palavra de Deus. Ensinar, instruir, né, irmãos? Corrigir aquele que Deus ama. Glória ao teu santo nome. É isso, irmãos, tudo. Fico muito satisfeito, né? Que vocês guardem a palavra no coração de vocês, irmãos. E temos a certeza que assim Deus vai fazer nós caminhar mais na presença dele. Glória ao teu santo nome. Sejam um exemplo, como essa mulher adúltera foi perdoada. Jesus estende a mão para aquele que se arrepende. Agora, quem quer continuar na hipocrisia, no pecado, só vai encontrar o quê? A destruição, né, irmãos? E a condenação eterna no lago de fogo que arde como enxofre. Glória ao Santo, porque os mentirosos não herdarão a coroa da vida eterna. Não adianta você fingir quem você não é. Seja você mesmo, a sua verdadeira aparência, sem fingimento, uma pessoa verdadeira da parte de Deus. É isso, irmãos. Fique com a paz de Deus e até o próximo estudo aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira, irmãos. Fui!